Boa tarde a todos, meu nome é Rodrigo Lenz Ribeiro, sou estudante de Educação Física para licenciados da Uniaselv, estou no 8º período e vamos lá para mais uma videoaula. Então o tema dessa videoaula é o treinamento de futebol na infância, então a gente vai abordar algumas questões técnicas e táticas, mas também algumas questões que o professor tem que entender, que faz parte do contexto, né? Que é a questão de maturação biológica, as questões psicológicas dessa criança e as questões sociais que envolvem também o treinamento e o conhecimento que o professor tem que adquirir. Então, os objetivos dessa videoaula é entender o fenômeno social futebol na sociedade e na vida da criança. O segundo objetivo é compreender o processo de maturação biológico, psicológico e social da criança. E o terceiro objetivo é verificar a influência pedagógica no treinamento de futebol. Então, primeiro a gente tem que entender aqui o futebol como um fenômeno social, né? O Brasil é conhecido mundialmente como o país do futebol, é o único pentacampeão mundial, são 5 vezes, né, campeão mundial, Copa do Mundo, formador de vários craques aí para o mundo todo, exporta muitos talentos para todo mundo, para o Brasil, para o mundo todo, né? Então, o Brasil tem essa fama de ser um país, né, que inventou o futebol, né? Quem inventou o futebol todo mundo sabe que foram os ingleses, mas o Brasil tem mais fama como aí um inventor do futebol ou desse futebol moderno, né, para o mundo todo, né? O Brasil também é conhecido mundialmente por essa questão de formação de atleta, de craque, né? Não somente um atleta comum, mas os craques, né? Os craques, a maioria que foram formados aí, que estão aí se destacando na Europa, né? Em países aí, grandes centros, saíram do Brasil. Então tem essa questão do fenômeno social. Como que a criança ela vê o futebol? Ela tem aquela vontade de se tornar um jogador de futebol. Ela vê nos craques um ídolo, né? Ela tem o sonho de também mudar de vida pelo futebol. Então tem essa questão social que o futebol é um fenômeno, né? que, que abraça aí, que gera emoção, que, né, faz com que essa criança sonhe em se tornar um atleta profissional, em dar um melhor sustento para sua família e ser reconhecido, né, pelo futebol que joga. E a gente, uma pesquisa aí recente aí que a gente fez sobre o futebol, muita matéria falando do Brasil como o país do futebol, como celeiro de craques. Então tem essa questão social envolvida na formação de atleta. Então aqui a gente tem que entender, né, buscar entender como que surgiu esse gosto pelo futebol e essas questões também sociais de conhecimento, né? No século passado, se jogava muito futebol na rua, o futebol, aquele futebol da várzea, do campinho lá do bairro, né? Que é o seguinte, o futebol mais livre, né? Um futebol que proporcionava ali a criança desenvolver a técnica da rua, né? A técnica de jogar descalço, de jogar com crianças de idades superiores, né? Então tinha toda essa questão da liberdade, né? Um futebol mais descontraído, um futebol sem regra, um futebol que quem determinava as regras eram os próprios participantes. É, então acabava sendo, era o futebol da amizade, né? Do vizinho da rua, do amigo da escola, se juntavam nos horários livres para jogar. Futebol lúdico, né? Descontraído, alegre, como eu disse. O futebol mais criativo, que você poder, o aluno, a criança, o atleta, ele podia inventar, ele podia ali inventar e reinventar, né, o drible, né, as, as regras, tudo. Com esse avanço
né, que aonde tinha espaço vazio, que tinha o campinho do bairro, hoje tem prédio, hoje tem indústria, hoje tem a casa, né, foram se acabando esses lugares para a criança jogar, né, aonde que ela jogava, em aumento de violência, tudo isso influencia, né, para a criança não ter esse espaço que ela jogava. O que aconteceu daí, nesse período já, no começo ali da década de 80, começaram a surgir as escolas de futebol, né? Então, como se não tinha mais espaço para jogar na rua, começaram a surgir as escolas de futebol, né? Quais as vantagens da escola de futebol em relação àquele futebol de rua? A metodologia. A metodologia aplicada é uma metodologia que ela é específica para cada faixa etária. Então, você já tem uma metodologia definida, né? As questões pedagógicas de ensino já são determinadas para cada faixa etária. A escola de futebol é dividida em categorias, então o que antes você jogava na rua com um menino de 8 e um menino de 14 jogando junto, ou menina, né? Na escola de futebol não, na escola é dividida por faixa etária. Então, cada idade, cada ano vai jogar com pessoal, as crianças da idade. Então, são separadas por categorias. Questão dos professores. Os professores têm formação adequada, tem a questão, né, da didática que foi preparado para isso. Então é mais um avanço, né, que as escolas trouxeram, né? Os horários. Horários e datas, né, e dias definidos. Então o aluno ele sabe, os pais eles sabem que no dia tal, no horário ali específico, ele vai ter um treinamento. Então isso aqui também é uma vantagem da escola de futebol. Segundo Freire, em 1998, ele disse ali que ensinar é trabalho pesado, é ciência e arte. É uma das mais estafantes tarefas humanas. Não importa se o tema é futebol ou matemática. Então, com esse avanço aí do futebol, o professor tem que entender que ele não tem só aplicar ali a técnica e a tática do esporte, do futebol. Ele tem que saber outros fatores que envolvem o treinamento em si, né? Não treinamento só, mas a questão de maturação dessa criança. Né? No centro desse processo está a criança ali que está em formação, né? Ela não é um adulto, ela está em formação, tanto na questão biológica quanto na questão psicológica e social. Na questão biológica, ela tem a questão do crescimento, né? Ela está em fase de crescimento, ela está evoluindo. Tem a questão da composição corporal, então tem a questão da obesidade, questão da desnutrição. Então, o professor ele tem que entender também, nessa questão biológica, como que se dá essa composição corporal, como que ele vai avaliar se a criança ela está desnutrida, ela está acima do peso. Então, além de entender essa questão hormonal de crescimento, né, ela tem que entender a questão de composição corporal. Né? Outro fator biológico é o desenvolvimento motor. Né? Segundo o Galahu ali, o ser humano ele se desenvolve desde o seu nascimento até a morte. Então é um processo de evolução constante. A gente tem que entender que a criança tem as fases de desenvolvimento. Né? Nessa questão do treinamento em si, dos 7 aos 14 anos, Galahu ele chama de fase de especialização. Então a criança já tem um poder de desenvolvimento, né, que melhor. Então dessa fase ela só vai evoluindo até os 14 anos. Né? Depois é só aprimoramento. O professor ele tem que entender essa fase. Tem que entender porque ele não pode dar um treinamento para uma criança de 5, 6, 7 anos, achando que ela vai ter a mesma maturação que uma criança de 13, 14 anos. Questão psicológica, né? Outro fator que o professor ele tem que entender, né? Que é um fator decisivo também,
que é a questão da, primeiro, da identidade, que a criança quando ela chega lá, às vezes para treinar com você com 7 anos, ela tem uma vontade, uma motivação que ela vai fazer ela ir treinar. Mas talvez, com o passar dos anos, com o passar do tempo, ela não vai ter mais, porque ela vai ter outros fatores da vida dela que vão influenciar na identidade dela. Talvez o que para ela era questão ali que ela gostava, de motivação, quando ela no tempo que for passando os anos, ela vai se perdendo. Então, o professor tem que entender essa questão de identidade, que não está ligado só os fatores de treinamento, mas também, né, a questão que envolve além do treinamento, né, é o tempo que a criança está fora da escola, fora das academias, né? Então, como eu disse, a motivação que para a criança, ou às vezes os pais, eles criam aquela expectativa que o filho ele vai ele, ele vai gostar porque o pai gosta, porque a mãe gosta, ele também vai ter essa mesma motivação. Então o professor tem que entender qual é a motivação da criança. Tem a questão do alto rendimento. A criança, ela chega no treinamento, ela quer brincar, ela quer se divertir. E muitas escolas de futebol já começam a querer que a criança se desenvolva, né? Que já comecem alto rendimento, competição e cobrança. Isso também é uma questão psicológica que a criança ainda ela não tem esse poder mental de assimilar todas as informações, toda a cobrança, né? Então a gente tem que entender muito essa questão psicológica para não forçar uma criança a fazer, a buscar o alto rendimento muito cedo, porque quando ela chegar na adolescência, ela não vai ter mais a mesma motivação. E tem a questão social, né? A questão social tem a questão da interação que ela vai ter ali junto com os amigos, questão de o companheirismo, né? A questão de estar ali junto com outras crianças que às vezes são de classes sociais diferentes, né? A questão de cooperação, né? Tudo isso está envolvido, que a gente tem que entender que a criança também, a gente precisa passar para nossos alunos, para as nossas crianças, que é essa questão de conviver em grupo. Conviver em grupo, ninguém vive sozinho, então a gente tem que passar também isso para a criança, né? Questão de respeito, né? De comprometimento, de responsabilidade. Tem a questão que é o seguinte, para a gente desenvolver uma criança em todos esses fatores, tem a questão do professor, do aluno, né, do atleta e dos pais. São os três trabalhando junto. Então, não adianta só o professor cobrar ou só o professor tentar passar uma ideia, né, de tudo que está envolvido aqui, né, nessa questão social, se os pais e o aluno não tiverem interesse. Então, é os três, né, falando a mesma língua, trabalhando junto. Tem a questão ambiental, que é a questão lá na família, lá no bairro, né? Aonde que ela está inserida, essa criança, né? Ela está inserida num ambiente sadio, saudável, né? Porque isso afeta no desenvolvimento da criança, né? Então a gente também tem que entender, a criança, às vezes ela pode chegar lá pra gente, lá no treinamento, né, na aula, e a gente tem que entender esse comportamento dela. Era uma criança alegre, hoje já está triste, o que está acontecendo? Está ficando agressiva, né? Então a gente tem que entender também essa questão do ambiente que ela vive, né? O porquê de mudanças, de comportamento. Então essas aqui são algumas questões que o professor tem que entender, além de questão tática e técnica, que isso aí é o básico, né? Mas esses fatores aqui também, o professor ele tem a obrigação de entender. Então, para o aprendizado, né, essas questões pedagógicas aqui que a gente também tem que entender de ensino, né, o professor tem que entender, né, para um aprendizado excelente. Primeiro, a gente tem que entender o lado do aluno, do atleta. Ele tem aptidão física para se tornar um atleta, para se desenvolver? Então, a gente tem que fazer essa avaliação também, né? Não adianta cobrar
um aluno que ele não tem ainda desenvolvido, né, essas questões motoras, né? Às vezes é uma questão psicológica que nem também influencia. Tem a questão de motivação do atleta, né? Ele quer ser um jogador, ou os pais que estão forçando, né? E tem a questão do professor. Ele tem o conhecimento necessário para aplicar aquela aula, né? Ele tem a habilidade para transformar esse conhecimento adquirido lá nos cursos, na faculdade, para passar, colocar em prática. Então a gente tem que entender isso aí, né? Questão de, do atleta, se ele tem aptidão, do aluno, se ele tem a aptidão necessária para colocar em prática aquilo que o professor quer passar. O professor tem que ter o conhecimento, né, necessário desses fatores e transformar esse conhecimento em habilidade, né? Porque tem muito professor que ele tem um conhecimento teórico muito bom, só que na hora da prática ele não consegue desenvolver. Ele não tem aquele feeling para saber que a aula dele está dando errado, que a aula dele não está fluindo, que os alunos não estão tendo aquele aprendizado necessário. Então, aqui para finalizar, a gente falou aqui um pouco sobre essa questão de fenômeno social, né? Que as crianças elas buscam futebol, tem aquele sonho de jogar futebol, né? E a gente também procurou entender o trinômio biológico, psicológico e social que influencia além da parte técnica e tática. É, e a gente falou um pouco sobre essa questão pedagógica do que o professor tem que ter, ou o que o professor tem que buscar para passar, para ter um rendimento bom ali, para os alunos saírem satisfeitos, para o professor ter ali se sentir também que está fazendo parte ali de um processo interessante, um processo que está de evolução dos seus alunos. Aqui o meu estágio aqui então foi baseado aqui na academia Nenê, do Nenê Academy, na cidade de Itajaí. Eu agradeço a todos aí por participarem aqui de um pouco aqui do que eu queria, do que eu entendo como treinamento, como questões aí pedagógicas e questões do futebol. Aqui as minhas referências, né? Eu peguei aqui o livro Pedagogia do Futebol como referência do professor João Batista Freire, né? Eu também peguei aqui o livro aqui do Guedes, Crescimento, Composição Corporal e Desenvolvimento Motor, o treino do Bompa, treinando o atleta para o desporto coletivo, né? Então, são obras aqui que eu tenho como referência para desenvolver o meu trabalho. Então, eu agradeço a todos e até breve.